Bom dia, o meu nome é Cláudia Menezes, eu sou nutricionista, sou licenciada em Ciências da Nutrição e nos próximos minutos vou falar-vos sobre as vantagens nutricionais de trazer a agricultura à mesa, à nossa mesa. Antes de avançar, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito. Para mim é um orgulho estar aqui sendo uma nutricionista praense e palestrar para todos vós. Ora bem, neste ciclo de debates é importante discutir, portanto, todas as vertentes da agricultura, mas uma das principais e aquela que nos interessa mais discutir é, de facto, a importância com a qual ela se traduz na nossa alimentação. Portanto, na nossa saúde, a agricultura só terá valor se ela saltar da horta para o nosso prato e do nosso prato para a nossa boca e poder integrar o nosso organismo. Daí que, olhando para a nossa roda dos alimentos, que ali está um bocado oval, mas para a nossa roda dos alimentos, grande parte dela está ali com os hortícolas, as frutas, ali em menor proporção, mas também dividido. Portanto, uma das alterações que ocorreu para a transformação desta nova roda foi o aparecimento de uma secção destinada apenas às leguminosas, que tem sido um membro pobre da nossa alimentação e que tem, com pena nossa, nutricionistas, tem empobrecido a nossa alimentação por ser um alimento, de facto, com grande valor nutricional. Mas, de qualquer forma, a importância da alimentação traduz-se aqui no grande sector que ela ocupa da nossa recomendação, portanto, deste material básico que é para a nossa orientação nutricional e alimentar. Portanto, os hortícolas significam cerca de 23% da roda dos alimentos, a fruta 20% e as leguminosas 4%. Portanto, são de facto alimentos a considerar na nossa alimentação. Mas quando nós vamos a ver, portanto, então temos aqui ali um instrumento básico para nos orientarmos na nossa alimentação e, de facto, quando vamos a observar as balanças alimentares, são balanças da FAO, as balanças alimentares dão-nos a disponibilidade dos alimentos per capita, portanto, quilogramas por pessoa, quilogramas de alimentos por pessoa. E, portanto, nós até olhando para ali, ora bem, se a FAO recomenda uma ingestão de aproximadamente 400 gramas de hortofrutícolas, eu vou designar assim por ser um termo mais sucinto, mas por englobar os hortaliças, os legumes, as leguminosas e os frutos. Portanto, quando eu disser hortofrutícolas, refiro-me a estes alimentos. Portanto, nós até ficamos relativamente satisfeitos. Portanto, temos ali o limite dos 400 gramas e a produção está acima daquilo que nós recomendamos. Portanto, à partida, haveria disponibilidade para toda a gente ingerir. Este aqui refere-se às leguminosas, portanto, e frutos gordos e amiláceos, portanto, castanha, amêndoas, nozes. Pronto. Aqui é aquilo que já tinha referido, portanto, temos com alguma pena observado que há um decréscimo da produção, porque também as pessoas não estão a aderir a este padrão alimentar, está a ser esquecido. Apesar das recomendações, que continuam bastante vigentes, portanto, os 5 ao dia, o Eat 5 a Day, que é o mote nos Estados Unidos, ingerir 5 porções de hortofrutícolas por dia. Portanto, esta produção está a ser grandemente incentivada. As cadeias de hipermercados, aqui com a prova dos 5, a incentivar ao consumo destes produtos. Mas depois, quando vamos a ver, e isto é um estudo do Porto, realizado no Porto, a ingestão alimentar é uma coisa difícil de avaliar, porque preconiza que façamos inquéritos, questionários exaustivos, que as pessoas, por vezes, têm cada vez menos tempo para nos fornecer essa informação. E isso é muito importante para avaliarmos o estado e a ingestão da nossa população. Mas este estudo foi feito no Porto, portanto, este estudo chama-se EpiPorto. E eu trouxe só este gráfico, só para vermos aqui, de facto, que
pronto, a barra vermelha é para os homens, a barra verde para as mulheres, que comparativamente a outros alimentos, os cereais derivados de tubérculos, portanto, englobando aqui a batata, os cereais, portanto, as massas, o consumo até é elevado. Eu aqui até queria salientar mais, eram os tubérculos, portanto, as batatas, sendo aqui o produto de origem vegetal. Até temos aqui um consumo razoável, portanto, sendo produtos de origem vegetal. Quando vamos aqui olhar para os produtos hortícolas, diferenciados aqui da sopa de legumes, portanto, produtos hortícolas no prato, as saladas, desce drasticamente. E isto assusta principalmente quando comparamos aqui com as carnes, porque é quase de igual para igual. Quando nós observamos que na roda dos alimentos a proporção era completamente diferente, aquilo que se aconselha. A sopa de legumes, ora bem, está aqui até representada de uma forma significativa, é importante, mas depois quando vamos olhar para a sopa de legumes, estes estudos também têm outros senãos. É que a sopa de legumes, quando a pessoa está a responder, eu às vezes em consulta apercebo-me que a minha sopa preferida é a sopa de canja. Ora bem, sopa de canja, legumes, a não ser que haja alguma alminha cardosa que se lembre de lá pôr uma salsinha ou uma cenoura raspada. Aquilo, de hortaliças tem pouco. E daquele sector que é o mais importante da nossa alimentação está muito pouco representado. Esta sopa de legumes muitas vezes é confundida. É isso que eu quero chamar a atenção. E muitas vezes quando as crianças dizem a minha sopa pré de legumes, elas gostam daquela sopa bastinha, com batata, com muita batata. E, portanto, o enriquecimento e a variedade de hortaliças naquela sopa é quase insignificante. Mas pronto, temos aqui a sopa de legumes que está bem representada. Em termos da fruta fresca, ok, também estamos bem. Isto são em adultos, portanto, olhando aqui para os adultos que eu estou a tirar estas conclusões. Consumo de fruta e produtos hortícolas a mediana. Portanto, isto aqui já é um estudo com adolescentes, também realizado no Porto. E quando vamos a ver aqui que os produtos hortícolas nos nossos adolescentes é de cerca, isto são gramas por dia, 25 gramas por dia. 21 gramas aqui para o sexo masculino. Quando vamos a falar de legumes, já sobe um bocadinho mais. Muito provavelmente devido à cenoura e à abóbora, que é normalmente os purés que as nossas crianças estão mais habituadas, porque é aquilo que vem desde o berço, basicamente. É a primeira sopinha, o purézinho de legumes, a sopa que o menino mais gosta para além da canja é o purézinho de cenoura, às vezes tem assim uma coisinha verde lá, mas tem que ser muito bem disfarçado porque o menino não gosta de trincar. Mas as frutas lá cá está, ok? Temos mais um bocadinho, mas não tem nada a ver com os 400 gramas que a FAO recomenda. Isto aqui para ver a distribuição por semana, também neste estudo da ingestão destes produtos que falei, portanto os hortofrutícolas. Há aqui crianças, tanto do sexo feminino, há cerca de 2%, portanto ali em média, que se dão ao luxo de nunca comer nada disto por semana. 1 a 4 vezes por semana, 26% para o sexo feminino, 27% para o sexo masculino. 5 a 7 vezes por semana, portanto isto significa basicamente uma vez por dia, 29%, 26% deste lado. 8 a 14 vezes por semana, 31, 33%. Portanto, isto dá, ok, aquelas crianças comem uma peça de fruta ao almoço, outra ao jantar, ou só a uma destas refeições. E aqueles então que comem mais de 14 por semana. Eu arriscaria a dizer que isto são, se calhar, é uma minoria, portanto, se calhar os filhos de pais que estão mesmo despertos para esta situação e que incentivam e que têm, se calhar, filhos de profissionais de saúde que estão mais despertos para esta situação, ou filhos de pais vegetarianos que têm um maior conhecimento da importância destes hortícolas. Porque a realidade é que grande parte, portanto isto aqui, uma peça de fruta por dia,
ou inferior a isso, leva grande parte dos nossos adolescentes. Ora bem, mas então, olhando aqui para os hortofrutícolas, qual é a importância deles? O que é que eles têm de tão especial? Porque é que nós incentivamos? Porque é que há uma recomendação de 400 gramas por dia? Ora bem, eu digo que são alimentos de uma grande riqueza nutricional, que têm grande variedade de vitaminas e de minerais, têm fibras, têm baixo valor calórico e, portanto, tendo esta grande riqueza de nutrientes, fazem com que nós consigamos atingir as nossas necessidades de vitaminas e minerais sem ultrapassar o valor calórico. Portanto, o que eu quero dizer é, por exemplo, uma compota, em que está... Uma compota não, mas não é bem o melhor termo porque é muito açucarado. Ora bem, mas olhando, por exemplo, para um bolo. Um bolo nós dizemos que tem uma elevada densidade energética de calorias vazias. Portanto, um bolo tem muitas quilocalorias, tem muita energia sob a forma de gordura, mas poucos nutrientes, pouca variedade de nutrientes. Enquanto que uma peça de fruta, apesar de ter menor valor calórico, tem uma maior panóplia de nutrientes essenciais ao nosso organismo. Portanto, aqui está descrito, portanto, as frutas, os hortícolas, têm hidratos de carbono, fibras, vitaminas, minerais, portanto, as leguminosas têm uma maior percentagem de proteína, mas são estes os nutrimentos, portanto, são nutrientes que provêm de alimentos que trazem os benefícios ao nosso organismo. E depois temos os fitoquímicos, que é assim uma palavra que levanta assim muita onda, e é de facto muito importante porque tem muitos, digamos que é o bónus destes alimentos. São estes fitoquímicos que tornam muitas vezes os nossos alimentos funcionais. Portanto, o termo alimento funcional é um alimento que ainda está, é uma palavra que ainda está em voga, em discussão, mas são os alimentos que, para além do seu valor nutricional, têm o bónus de terem ainda mais benesses para a nossa saúde. E os nossos hortofrutícolas têm uma riqueza enorme destes fitoquímicos. Ora bem, falando agora num sentido mais lato, portanto, daquilo que nos é mais conhecido, os hidratos de carbono complexos, portanto, isto só para diferenciar, os complexos são aqueles que têm uma digestão mais lenta, não é o açúcar simples que é rapidamente absorvido pelo nosso organismo, e as fibras, portanto, a baixa ingestão de hidratos de carbono complexos e das fibras que são fornecidos pelos nossos hortofrutícolas está associado ao maior risco de cancro, de diabetes mellitus tipo 2, a aterosclerose, obesidade, infarto agudo do miocárdio, diverticulite. Olhando agora para as vitaminas e minerais, portanto, a parte não calórica destes alimentos, uma baixa ingestão está associada novamente ao maior risco de cancro, hipertensão arterial, osteoporose, aterosclerose, diverticulite e doenças da boca e dentes. Mas olhando agora diretamente para os nossos fitoquímicos, eu vou tentar não me dispersar muito e não vou conseguir falar de todas as doenças que atrás mencionei, porque tudo isto tem um mecanismo de ação muito específico, portanto, eu disse que havia uma imensidão destes compostos fitoquímicos e, portanto, estar aqui a exemplificar o funcionamento de cada um, para além de que não se sabe ainda tudo, é tudo muito complexo, porque eles também depois, como vamos ver, eles não atuam isoladamente, atuam em conjunto. Portanto, esclarecendo aqui melhor o que é esta palavra dos fitoquímicos, são substâncias químicas complexas, derivadas dos produtos de origem vegetal, portanto, das plantas. Fito vem de plantas, variam de planta para planta, por exemplo, os pigmentos são também muitas vezes considerados fitoquímicos, e as plantas têm várias cores, as couves podem ter várias cores, os hortícolas também. Estão presentes em grande quantidade e variedade nos alimentos de origem vegetal, sendo que também, agora estou-me aqui a lembrar, também derivam muito do ambiente onde as plantas estão expostas. Portanto, uma planta que esteja aqui na Ilha Terceira e que tenha um clima semelhante a outro
qualquer outra parte do mundo o clima pode ser semelhante, mas em termos de solo, o solo pode contribuir de outra forma para a diferente constituição do mesmo alimento, mas sendo num sítio ou noutro. Queria aqui salientar que uma das razões, portanto, para além da riqueza de vitaminas e minerais dos hortofrutícolas, uma das razões principais para a tal recomendação da ingestão de ser aproximadamente 400 gramas de hortofrutícolas está associada também à presença destes fitoquímicos. Portanto, não se admite só que os hortofrutícolas sejam uma fonte de vitaminas e minerais, mas também que eles têm, já consideramos, portanto, convenções internacionais já consideram que esta riqueza de fitoquímicos, destes compostos muito complexos, variados de plantas para plantas, de planta para planta, são também aqui um fator importante a considerar para a maior recomendação de hortofrutícolas. Só para exemplificar aqui, portanto, a questão dos fitoquímicos, olhando aqui para, por exemplo, uma laranja, isto em média, vamos considerar que tem cerca de 170 compostos fitoquímicos. Ver o modo de atuação deles implica considerar que estes fitoquímicos na laranja têm uma função específica, era como o caso da ortiga. Portanto, há pouco o Padre Louros falou que a ortiga tinha aquelas defesas para bem dela própria. Senão, se ela ainda, a todas as vantagens que ela tem, se ainda por cima fosse uma planta simpática, desaparecia. Portanto, para bem dela, ela é uma planta muito antipática. E as outras frutas também defendem-se como podem. E estes fitoquímicos são uma maneira de elas se defenderem. Os antioxidantes que estas plantas têm são uma forma de elas se defenderem, por exemplo, contra os elevados raios ultravioleta, a maior radiação. Os radicais livres, que são compostos químicos que reagem no nosso organismo e dão origem às neoplasias, aos cancros. E, portanto, é uma das formas que as plantas têm também de se defenderem elas próprias. Quando nós a ingerimos, estas defesas que a planta tem dentro de passam a desempenhar estas funções dentro do nosso organismo. E uma vez numa aula, um professor meu disse que quanto mais amargas eram as frutas, mais riqueza elas têm. Portanto, é o amor que elas nos têm para nós as consumirmos, é na proporção que elas produzem os antioxidantes. Portanto, quanto mais amargas elas são, mais ricas elas são e querem manter-se vivas. Mas nós queremos consumi-las porque elas têm ainda mais antioxidantes e trazem ainda mais benefícios para o nosso organismo. Isto só para exemplificar a função dos fitoquímicos nas plantas e como ela se traduz no nosso organismo. Mas então, se os fitoquímicos são tão importantes, porquê é que nós não pegamos neles, condensamos e tomamos todos em comprimidos? Era muito mais fácil. Tomávamos o nosso comprimido de fitoquímicos e tínhamos as nossas defesas todas repostas todos os dias. O que se tem verificado é que eles não atuam, ou melhor, para haver um efeito, se nós isolarmos apenas uma vitamina, por exemplo, um componente, o beta-caroteno, por exemplo, se nós o isolarmos e o ingerirmos sob a forma de cápsula, comprimido, este componente verifica-se que tem um efeito mínimo após um longo período de administração. Ou seja, ele não atua sozinho. Ele está presente nos hortofrutícolas e deve lá continuar, porque só assim é que ele surte o efeito que é esperado. Por exemplo, verificou-se que a ingestão de beta-caroteno dietas ricas em beta-caroteno tinham um efeito protetor contra o cancro do pulmão. Mas quando e houve ensaios clínicos em que administraram beta-caroteno a pessoas fumadoras, que são pessoas que, à partida, o cancro do pulmão está associado a uma maior incidência nos fumadores. Quando nós administramos este suplemento isolado em fumadores, verificou-se que havia uma maior taxa de incidência nos fumadores que estavam a tomar o suplemento. Portanto, o estudo foi suspenso. Obviamente. Ou seja,
está preconizado que nós consigamos ingerir os antioxidantes e estes fitoquímicos, mas só na sua forma isolada não tem efeito. O efeito é mínimo e pode até ser maléfico. E dada a sua forma de atuação ser muito misteriosa ainda, é preciso com cuidado. Devemos incentivar mesmo ao consumo dos alimentos simples, os hortofrutícolas na sua forma mais simples. Portanto, a folha em si, o legume em si. Portanto, só explicando aqui uma das formas que eles podem ter de atuação, principalmente a nível do cancro e da doença cardiovascular. Portanto, eles têm, muitos destes fitoquímicos têm a capacidade para modificar o metabolismo de hormonas e bloquear o seu efeito, que tem um efeito, quando estas têm um efeito maléfico, e refiro-me aqui, por exemplo, ao cancro da mama. Neutralizam os radicais livres, que são aquelas substâncias que disse que eram reativas e que, portanto, provocavam as neoplasias, os cancros, ou então a placa de ateroma, portanto, da doença cardiovascular. E a diminuição da incidência e da degeneração da mácula relacionada com a idade, portanto, a diminuição da visão associada à idade. A luteína são dos compostos que incentivamos as pessoas mais idosas que têm esta patologia a ingerir para atrasar a progressão desta doença, que é muito comum e é um dos principais fatores da cegueira nos idosos. O alho, como já foi referenciado aqui pelo Padre de Lourdes, portanto, os compostos, os sulfuros, os organosulfurados, portanto, são dos principais compostos que identificamos aqui, que está mais, é a relação mais clara na sua prevenção para as doenças cardíacas e não só as outras neoplasias do útero também, do cólon. O licopeno presente no tomate, portanto, o cancro da próstata, penso que também tenha muito a ver com aquela erva, que eu já não me lembro o nome, peço desculpa, da água-alva que tratavam o cancro da próstata. Pronto, a alfa-vaca, exatamente. Portanto, pode ter muito a ver também com este componente. Portanto, estou aqui a falar do alimento mais claro, o óbvio, portanto, aquilo que nós encontramos no nosso, que consumimos, deveríamos consumir com muita frequência. A proteína de soja no tofu e a fibra dos flocos de aveia está associada também a uma menor incidência do cancro e de doença coronária. E agora, puxando aqui um bocadinho a brasa à nossa sardinha, portanto, estes estudos, estes estudos experimentais são caros, são muito caros, implicam que haja uma grande amostragem. E por isso mesmo as nossas amoras silvestres de Bragança foram estudadas noutro país e, portanto, descobriram que elas eram, de facto, neuroprotetoras. Isto comparativamente a outras espécies comerciais que apareciam no mercado. Portanto, é apenas um dos alimentos que eu salientei, porque apareceu recentemente. Portanto, isto está constantemente a aparecer novos alimentos que têm compostos que são protetores, mas puxando aqui a brasa à nossa sardinha, as nossas amoras silvestres do norte do país foram estudadas lá fora e provaram que, de facto, têm benefícios acrescidos relativamente a outras espécies comerciais. Relativamente à doença cardiovascular, portanto, uma das formas, como já disse, que provoca, uma das vias para a ocorrência de doença cardiovascular é aqui os radicais livres oxidarem a nossa fração de colesterol LDL e assim formarem as placas de ateroma, a aterosclerose. Mas para combater isto, há aqui um dos salvadores, a vitamina E, sob a forma de alimentos, nas sementes de girassol, as amêndoas, mas também outros antioxidantes que estão presentes na nossa alimentação e, portanto, combatem esta situação. Eu vou só... A homocisteína elevada é também um dos fatores de risco para a doença coronária,
uma das formas de contrariar esta homocisteína elevada no nosso sangue, que é responsável por exemplo, pela rigidez vascular, através da ingestão de cereais integrais e pela maior ingestão das vitaminas do complexo B, fígado, carne e derivados, aspargos, brócolos. Alimentos que estão identificados como uma maior atividade anticancerígena, portanto, por conterem maior quantidade destes alimentos, portanto, destes fitoquímicos, o alho, o aipo, a soja, o repolho, o gengibre, a salsa, para além de muitas outras ervas, que são alimentos que consumimos em menor quantidade, mas que já foram enunciadas ali pelo Sr. Padre de Louro. Relativamente ao cancro, estas são, olhando aqui para os compostos que... Peço desculpa, estou-me a sentir um bocado, não sei se está muito calor. Ok. Peço desculpa, eu estou um bocado... Sim, por favor. Peço desculpa, isto já passa. Não, eu estou bem. Não, é só... Eu fico às vezes com calor. Não, é só... Não, eu já estou a ver. É só uma questão de segundos, isto já passa. Já tenho aqui. Ok. Isto já passa. É só do calor, eu fico um pouco... Obrigada. Ok, dos componentes que estão presentes... Eu peço desculpa estar assim, só que... Vou baixar um bocadinho. Não, eu já estou mesmo a terminar. Isto já passa. Portanto, eu peço desculpa, não está a ver toda a gente. Portanto, em relação ao cancro, só para ainda valorizar ainda mais a diversidade de alimentos, de compostos que podem ocorrer nos alimentos e que estão associados aqui a esta diminuição do... Tá bem, obrigada. Que podem contribuir para a diminuição da ocorrência do cancro, portanto, os fitosteróis, isoflavonas, compostos Allium, que é daqueles que estão associados, portanto, os organosulfurados também no alho, os flavonoides, selênio, fibras, portanto, são toda esta panóplia de bónus que estes alimentos nos trazem, e eu pus ali 2 vezes reticências, porque são de facto imensos e com nomes bastante complexos. Que nos dão benefícios para a saúde. Portanto, isto são relatórios da World Cancer Research, portanto, são fundações para a investigação do cancro e para salientar aqui os alimentos que estão associados, portanto, num nível convincente, provável,
para a diminuição do cancro. Portanto, os non-starchy vegetables, portanto, são os vegetais sem amido, portanto, sem os tais hidratos de carbono complexos, que eles referem-se aqui, por exemplo, à batata. Não são a estes que este grupo se está a referir, aqui este primeiro. Refere-se, por exemplo, ao nabo, às cenouras, que não têm grande ou quantidade substancial de hidratos de carbono, estão associados num nível convincente, provável, portanto aqui há a diminuição do cancro na boca, na faringe, na laringe, no esófago, no estômago, o alho, diminuição da incidência do cancro no estômago, o alho no cancro coloretal e o Jallium vegetable são tipo a cebola. Portanto, diminuição do cancro do estômago, as frutas, diminuição do cancro na boca, na faringe, na laringe, no esófago, nos pulmões, no estômago, os alimentos que contêm folato, diminuição do cancro no pâncreas, os alimentos que contêm carotenoides, boca, faringe, laringe, pulmão, beta-caroteno no esófago, licopeno da próstata, como já falei relativamente ao cancro, ao tomate, alimentos contendo vitamina C, o esófago, contendo selênio da próstata novamente, num nível sugestivo de diminuição de risco, portanto, as cenouras, portanto, a cancro da cervical, isto só para salientar que, de facto, há aqui, relacionado ao cancro, a ingestão de hortofrutícolas tem, de facto, muitos benefícios, com vários níveis de provas já dadas, portanto, mas está, de facto, associado a uma menor incidência de diversos tipos de cancro, como se podem ver, são imensos. Portanto, para recomendações finais, portanto, uma vez que já vimos que em termos de comprimidos a coisa não funciona, portanto, façam uma dieta equilibrada, completa e variada, de acordo nas proporções adequadas, segundo a Roda nos indica, variar entre os hortícolas e entre as frutas, variar as leguminosas, dê preferência aos produtos locais, consuma os produtos frescos da época, são muito mais saborosos e nutritivos também. Cumpra as recomendações, ou tente seguir e guiar e recomendar os 5 ao dia, pelo menos as 5 porções de hortofrutícolas, que inclui as frutas, as hortaliças na sopa, mas também no prato, mas também na carne moída com esparguete, que se pode disfarçar muita coisa e as crianças aprendem a gostar. Portanto, é muito importante que a criança se familiarize com os novos sabores e não só o purezinho de cenoura nem a sopa de canja com a cenoura raspada. Portanto, a variedade é quase nula. Mas o tabaco não conta, portanto, o tabaco não conta aqui como planta para as 5 porções ao dia. Eu peço desculpa, obrigado pela atenção.